Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Vocês viram que pela minha idade o tempo já demorou mais para trocar isso aqui, né? Pergunta rápida, quem conhece a música que estava tocando, levanta a mão. Muito bem, Infinita Highway. Eu escolhi essa música porque ela reflete um pouco a minha idade também, eu não tenho 28 como o Thiago, tenho 32, mas escolhi duas paixões para falar aqui com vocês hoje nesse talk. Falar sobre estradas e escolhas, e por isso da música, e carreira. Eu sou psicólogo de formação e vou falar de uma outra paixão minha que envolve estrada. Eu sou motociclista de paixão. São mais ou menos 25 mil quilômetros em média por ano, 6 estados e 3 países já que eu conheço andando de moto. E eu vou usar um pouco dessa questão da viagem. Eu gostaria que vocês pensassem em todas as experiências de viagem que vocês já tiveram e usassem essas coisas que vocês viveram para pensar a carreira de vocês. Para pensar como vocês estão fazendo algumas escolhas, tá? Então aqui são algumas fotos que vão ajudar a gente a pensar, e eu vou falar um pouquinho nessa perspectiva, um pouco da minha trajetória de carreira e um pouco do que as viagens de moto me ensinaram, que podem ajudar a gente a pensar aí como a gente vai tomar a decisão, se candidatar ou não àquele trainee, pedir ou não demissão, coisas que costumam acontecer ao longo da nossa vida. Primeira coisa, quando a gente fala de carreira, eu me lembro claramente quando eu entrei no curso de psicologia, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com psicologia hospitalar. Leia do engano, né? Depois de eu pensar ficar em dúvida entre fazer psicologia ou engenharia, áreas tudo bem, tudo a ver, né? Eu decidi pela psicologia porque eu acreditei que ela ia me permitir trabalhar ou na área hospitalar ou na área criminal, achava aquilo fantástico. Então eu olhava, mais ou menos como a gente olha numa viagem assim, você olha a estrada e fala, aqui só tem eu, tá? Minhas certezas estão claras. No geral, esse é o nosso primeiro engano na carreira. E numa viagem também. A hora que você olha para uma estrada dessa, você fala assim, legal, tá tudo do jeito que eu quero. Tá tudo definido, tá tudo muito claro. Essas certezas, no geral, vão acabando ao longo da faculdade, graças a muitos professores, eu sei. Eu sou professor, eu sei como é. No meu caso, as desilusões foram gerando algumas dúvidas. Você chega no meio de um entroncamento, quando a gente está andando de moto, e hoje agora já tem GPS, né? Não tinha antes, mas agora tem GPS. Quando você chega no meio de um entroncamento, aquilo te dá uma dor no estômago, você fala assim, para a direita ou para a esquerda? Isso funciona mais ou menos também na nossa vida. Eu cheguei num momento que eu dizia assim, bom, para que lado agora? Vou para a psicologia clínica, vou para outra área, vou para que lugar? Quando surgir a primeira dúvida, a primeira coisa que você vai perceber é que você não sabe para onde você vai. A única coisa que você sabe é para onde você não quer ir. Ou seja, primeiro momento da nossa carreira e ao longo de uma viagem, é você começar a excluir alguns destinos. Então, aqui é muito importante lembrar de algumas coisas. Aqueles que não têm certeza estão mais felizes do que aqueles que estão convictos demais. Por quê? Porque as dúvidas vão te ajudar, pelo menos, a criar alguns critérios. E ao longo da sua carreira, você vai precisar criar critérios. Ao longo de uma viagem também. Porque uma viagem, ela sempre é 100% agradável? Lógico que não. O carro fura pneu, a moto também. Às vezes você está com uma companhia que nem sempre é tão agradável, os problemas surgem. A questão é, à medida que você vai observando aquilo que você quer e estabelecendo alguns parâmetros, você vai suportar melhor esses desconfortos. Muito bem. Por que eu estou dizendo que é muito importante a gente construir alguns critérios? Pelo menos daquilo que você não quer. Porque à medida que a sua carreira vai ganhando força e à medida que você vai se distanciando da sua cidade, quando você parte de uma viagem, algumas possibilidades surgem. Né? Por exemplo, rotatória ou anel viário é sofrido para qualquer motociclista. Por quê? Porque tem muitas possibilidades de entrada. Eu, aos 28, era docente em uma instituição pública, convidado, aí eu tinha a possibilidade de prestar concurso, não prestar concurso, abrir uma empresa, não abrir uma empresa, eu tinha a possibilidade de abrir um outro negócio, tinha a possibilidade de trabalhar com outras coisas relacionadas à área que a minha família trabalha, e aí tinha muitas possibilidades. E algumas viagens também. Eu me lembro a primeira viagem que eu fiz a Buenos Aires, quando eu estava chegando na entrada de Buenos Aires, quem conhece a entrada ali, sabe que é uma confusão, para ajudar a placa a estar em espanhol, podiam traduzir em português, afinal de contas só tem brasileiro lá quase, né? Mas você se perde.
naquele momento, eu percebi um aspecto que é muito importante para a nossa carreira e para a nossa vida, e também para as viagens. A saber dizer não. E saber parar. Porque as mulheres são um pouco mais tranquilas para isso, os homens não. A gente acha que a gente tem certeza, mesmo quando a gente não sabe para onde está indo. A gente consegue, a gente não quer parar. A hora que você começa a visualizar um monte de possibilidades, você fala assim, por que eu vou encostar e parar agora? Tem tanta possibilidade, é só tentar uma. Pois é, mas do outro lado vem aquele medo de você parar e pensar assim, será? Será que é realmente isso? E se eu pegar esse caminho e não for bem aquilo que eu estou buscando? Ficar perdido longe de casa é muito desagradável. E muitos de vocês, acredito agora, levanta a mão quem está se formando. Estão exatamente perdidos longe de casa, né? Não vão voltar mais para casa, concordam? Já imaginou que é voltar a morar com a sua mãe, com o seu pai? Já pensou nisso? Não é fácil. Né? Não é fácil, por quê? Porque você já trilhou alguns caminhos e agora vão surgir outras possibilidades. Nessa hora, e aqui, parar, não há nenhum problema. Respirar e definir, peraí, onde eu estou exatamente? Essas são perguntas que você vai ter que se fazer, inclusive para saber quando dizer não. Um dos momentos mais difíceis ao longo da nossa carreira e ao longo da nossa vida e ao longo de uma viagem é o momento de você saber dizer não. Na hora que você fala assim, não posso continuar. Não é seguro para mim. Eu não estou em condições de tomar essa decisão. Como o Tiago disse, eu estou exatamente como um centauro, dividido ao meio. Minha cabeça quer fazer uma coisa, mas meu corpo já não dá mais conta de seguir. Ou talvez eu tenho tantas possibilidades que elas, ao invés de serem motivadores, elas acabam nos conduzindo para uma perda e para uma falta de foco. Cuidado, porque uma das coisas que eu aprendi que influencia muito quando você está em cima de uma moto é você acreditar que você é onipotente. Não importa o tamanho da moto e a sua experiência como piloto. Você não é onipotente. Um erro ali pode, de fato, te conduzir para algo muito sério. E, na pior das hipóteses, tornar sua viagem bem desagradável e tornar sua vida bem desagradável depois disso. Por isso que é muito importante, nesse determinado momento, você começar a perceber que algumas coisas você vai precisar construir na sua viagem. Primeiro, por que eu estou usando essa metáfora da viagem da moto? Porque, diferente um pouco da viagem de carro, viajar de moto é uma viagem sozinha. Mesmo que você tenha garupa, mesmo que você esteja com um grupo, você passa 2 horas dentro de um capacete. Levanta a mão quem tem moto aqui, anda de moto, por favor. Ninguém? Pessoas sábias, né? Meu pai adoraria vocês. Só ele. Né? Pois é. Mas andar de moto é algo solitário. Assim como a sua trajetória de vida. Só que é algo que você escolhe. É você que define. Esqueçam, a gente não tem aquela... Uma das coisas que a gente tem no carro é que quando você se perde, você tem a possibilidade de colocar a culpa em alguém que estava junto. Na moto, não. É você. Você escolheu. E na sua carreira também. Na sua carreira também você vai escolher. Você vai tomar as decisões e não adianta fazer o discurso da vítima. Bom, para isso, você vai notar que em alguns momentos a velocidade muda, chega a te dar um pouco de náusea, assim, né? As coisas começam a acontecer tão rápido que parece que você vai ser atropelado. Às vezes você monta, eu lembro quando montei a minha empresa, né, em alguns anos, primeiro mês a gente não tinha cliente, no segundo começaram a surgir alguns clientes, em um ano a gente estava atendendo uma carteira de 22 clientes. Viajando para o Rio de Janeiro, viajando para São Paulo, indo para cá e para lá, aquela correria maluca, e eu percebi que eu estava muito acima do que era possível ali. Isso me custou um bem-estar, me custou saúde. Né? Tive um problema de saúde que me fez parar e repensar na velocidade que eu estava. Eu estava correndo do que e para onde? Correr por correr. Só porque correr é gostoso. E é bom. Né? Você se sente bem. Só que esse é o risco. Bom, mas à medida que a gente vai começando a perceber isso, e o meu papel aqui hoje não é
instruí-los, mas incentivá-los a pensar, eu queria deixar algumas coisas que são muito importantes para você perceber de como você está circulando nas suas viagens. Como é que você está seguindo a sua estrada e qual caminho que você está traçando. Uma coisa que eu aprendi, que tem duas coisas que são fundamentais na hora que você vai fazer uma viagem, para que essa viagem seja de fato agradável. Isso vale para a carreira também. Primeira coisa é construir referências. Quando a gente viaja, uma das referências que a gente tem é o próprio painel da moto. O painel te permite perceber uma coisa, velocidade. Para que perceber a velocidade? Senso de risco. Sabe o que é senso de risco? É você saber o que é importante para você. Quais são os valores? O que de fato é importante para você? Ah, os meus amigos são importantes. De fato. Minha família é importante. É de fato. Por quê? Construir referência de ritmo te ajuda de fato a preservar aquilo que é importante. Para perceber como você está lidando com o risco. O risco de perder as pessoas que são importantes, o risco de perder aquilo que é relevante para você. Na hora que você estiver sentado numa empresa e estiver pensando, vale ou não a pena continuar aqui, se pergunte o que você está perdendo e o que você está colocando em risco, ficando ou saindo. Construir referência é um primeiro ponto. Outra referência importante é para onde você quer ir. Por quê? Como eu disse, a dúvida é muito proveitosa, é muito importante. Agora, você não vai precisar ter certezas, mas você precisa pelo menos ter alguns objetivos. Não adianta você ter certezas porque elas podem mudar em função do cenário, mas não ter objetivo não tem razão do porquê sair. Né? Quando você acorda de manhã, eu faço algumas viagens longas, você acorda de manhã, o pior som que você pode ouvir quando você está fazendo uma viagem de moto é o som de chuva. Você fala, meu Deus, vou sair para viajar com chuva. Nessa hora você tem exatamente a seguinte reflexão para fazer. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Então eu vou ter que suportar esse desconforto. Porque se eu não tenho objetivo, eu não suporto desconforto. Tudo se torna insuportável. Então, se eu não tenho objetivo, está chovendo, vou continuar dormindo até mais tarde. Tá? Essa é uma reflexão importante para a gente perceber o quanto está claro para mim quais são os meus valores e quais são os meus objetivos. Porque, afinal de contas, isso vai ser fundamental para você ter as suas referências. Porque mais cedo ou mais tarde você vai olhar como todo ser humano no espelho e se perguntar se você está feliz. Se você está bem. E você vai perceber que à medida que a sua vida vai evoluindo, você para de se comparar pelo que você tem e pensar naquilo que você é. Outro ponto muito importante que eu quero falar aqui, para que vocês tenham uma viagem um pouco mais tranquila, são recursos. Eu conversava com o Thiago ali, contando um pouco das viagens, ele falou assim, mas me fala uma coisa, quando você viaja de moto, como é que você leva as coisas? Então, quando a gente viaja de moto, tem isso aqui, ó, chama os baús ou os maleiros. Esse aqui cabe 90 litros, cabe coisa pra caramba. Mas, você começa a aprender uma coisa. Administrar os recursos. Você tem espaço limitado, você vai estar distante e você não sabe o que vai acontecer. Viajar com mulher, por exemplo, é um desespero, né, meninas? Como é que eu não vou saber que roupa eu vou usar porque eu não sei onde eu vou sair? Pois é, o primeiro aspecto quando a gente aprende em relação à nossa carreira e em relação às viagens e às escolhas que a gente faz, é que alguns recursos precisam ser versáteis. Quais recursos precisam ser versáteis? Assim como a roupa, quando a gente viaja de moto, você tem que ter uma roupa que sirva tanto para você sair, quanto para você, se você precisar subir na moto de forma confortável, na sua carreira você vai precisar de alguns recursos. Primeiro, habilidades que sejam aplicáveis em diferentes contextos. Segundo, recurso financeiro. Por quê? Porque esse recurso é fundamental, inclusive para você poder ter independência. Para você poder dizer não para algumas coisas. Ou seja, recursos versáteis são essenciais, mas você também precisa de recurso específico. Alguém sabe o que é isso aqui? Engenheiros? Não? Isso aqui é um reparo de pneu. Como todo mundo bem sabe, moto não tem step, né? E como eu estava comentando com o Thiago, provavelmente ela não vai furar perto da borracharia. Ela vai furar no meio do nada.
e você vai ter que arrumar isso. Então existem alguns recursos que não podem faltar e são essenciais. Questões mínimas para uma viagem não se transformar num problema, porque o seu pneu furado a mais ou menos 5.000 quilômetros de casa não é uma coisa simplesmente que você passa a mão, liga para a seguradora e ela vai te mandar um guincho no Paraguai. Não vai acontecer. E na sua carreira também. Qual é o recurso geral aqui? O recurso financeiro e as suas capacidades. Qual que é o recurso específico aqui? Tempo. O tempo é irreversível, senhores. E é isso importante. Como você está usando o seu tempo? Pelo que eu estou vendo, vocês estão usando bem. O sábado à tarde, né? Deixaram o churrasco para estar aqui. Uma competição desleal, TED versus churrasco. Né? Mas como vocês estão usando esse tempo? Porque esse tempo é irreversível. Esse tempo que você vai usar é fundamental. Então, eu queria deixar aqui para vocês pensarem o seguinte: como vocês estão lidando com esses recursos? Como vocês estão lidando com as suas referências? Como vocês estão planejando a sua viagem? Por quê? Basicamente, existem várias possibilidades de carreira e de estrada. Para ir até o Espírito Santo, Tiago eu disse que eu não conheço o estado ainda, ele falou de um caminho bem interessante que eu não conhecia. Existem várias estradas. Se você conversar com algum colega de sala ou de faculdade, ele vai te dar várias possibilidades de carreira. É muito importante você entender para onde você quer ir. Que estilo de vida que você quer construir. Porque as estradas que você vai seguir vai depender disso. Ou seja, é muito importante que você tenha clareza que você terá que fazer escolhas. E para fazer escolhas eu preciso de critério. Porque vão ser essas escolhas que vão definir onde eu vou chegar para a minha carreira. E falando de geração Y, no tema de gerações que geram, eu queria que vocês pensassem o seguinte: se vocês querem construir novos destinos, vocês vão ter que abrir novos caminhos também. Vocês não vão chegar a um lugar diferente seguindo pelo mesmo caminho. Há uma música da Elis que diz: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ela canta essa música, né? Somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A minha pergunta é: nós batemos no peito orgulhosamente para dizer que somos diferentes, por sermos uma nova geração. Mas será que nós realmente estamos fazendo novos caminhos? Ou o nosso destino vai ser o mesmo? Essa é uma reflexão que eu gostaria que vocês pensassem. E gostaria que ficasse muito para vocês. Isso aqui eu pus um mapinha no canto para terminar, que essa aqui é a minha próxima viagem. Se tudo correr bem, em novembro estou descendo os Andes, indo até o Pacífico para conhecer e visitar um pouquinho. Para quê? Para repensar de fato o que vale a pena me fazer sair da cama. É lógico que é importante aquilo que eu recebo pelo que eu faço, mas é muito importante eu ter clareza de que se eu estou alcançando aquilo que eu buscava em termos de objetivo. Espero que vocês se inspirem a pensar quais são os destinos que vocês querem seguir e consigam, à medida disso, construir referências e organizar os seus recursos para que vocês, de fato, trilhem novos caminhos e saibam principalmente o momento do que é dizer não. Obrigado, parabéns pelo evento, pessoal.